Vamos começar falando que o engenheiro agrônomo Luiz Tadeu Silva entrou para os livros dos recordes, dos recordes, por ser o sul-americano com mobilidade reduzida, a viajar para 143 países. E é claro que o nosso querido Zanviana, que também se preocupa muito em se cuidar todos os dias, conta essa história pra gente. Ele gosta de trazer sempre histórias interessantes. Confere aí. Olá, Vanusa, olá, telespectadores do Bom Dia News. Olha, quem é que não gosta de viajar, hein? Uma viagem internacional, então, eu só fui a 3 países, só conheço 3 países, a Itália, né, Inglaterra e os Estados Unidos. Mas eu vou conversar com o senhor aqui, que está aqui nos estúdios do Sistema O Dia de Comunicação, que ele simplesmente, conhece 143 países de todo o continente. É o senhor Luiz Tadeu Silva, com quem eu converso agora. Viajar, por que viajar para tantos países assim? Eu sempre gostei muito de viajar. Desde pequeno eu viajei muito com meu pai, que era agente de estatística, trabalhava no IBGE, e eu viajei pelo interior do Maranhão. Eu sou de São Luís do Maranhão. E depois que eu fui fazer faculdade, eu comecei a conhecer o Brasil. Durante o período de faculdade, que eu sou engenheiro agrônomo, eu conheci muito do país através do intercâmbio de estudantes universitários que se chamava um programa federal que se chamava Projeto Rondon e Projeto Mauá. E eu tive a oportunidade de cruzar todo o país. E quando eu comecei a trabalhar, a minha primeira preocupação foi conhecer os Estados Unidos, como quase todo mundo que vai, e a Europa. Eu fui primeiro para Portugal. E depois do acidente, que eu passei 4 anos sem caminhar, e isso aqui é fruto de um acidente de carro, eu estava num táxi e o motorista foi atender um celular num final de tarde chuvoso. E a minha vida se transformou toda. Então, a maneira que eu encontrei de compensar o tempo perdido foi viajando pelo mundo. Olha, o senhor Luiz, ele é o brasileiro, até pouco tempo, ele é o brasileiro que estava no livro dos recordes como o brasileiro que mais viajou, né, por conta da mobilidade reduzida dele. Só que eu estava conversando com ele agora e não é mais o brasileiro, é o sul-americano, né, que mais viajou com a mobilidade reduzida. O senhor falou do acidente, né? Como foi esse acidente? Em julho de 2003, eu estava num táxi no interior do Rio Grande do Norte e no final de tarde, chuvoso, o motorista foi atender um celular, perdeu o controle do carro e nós batemos de frente com uma Scania. Eu tive a minha perna esquerda esmagada e eu tive fratura exposta de fêmur. Por conta disso, eu sofri um problema muito sério, que houve uma infecção óssea e eu tive que me submeter a 43 cirurgias em 4 anos. Primeiramente no Rio Grande do Norte, onde foi o acidente, depois eu fui para Maranhão, minha terra, e por último eu fui para São Paulo, onde eu consegui debelar a infecção. Então, isso aí, que tudo isso começou através do acidente em 2003. Tá. Essas viagens, elas começaram depois do acidente? Durante 4 anos eu fiquei sem andar e eu só fiz tratamento em hospitais. Depois dos 4 anos eu tive que aprender a andar eu fui me adaptar às muletas. Meu filho foi morar na Europa, foi fazer intercâmbio de línguas em Dublin, na Irlanda. E lá na Irlanda, quando ele estava lá com 6 meses, ele me chamou para ir para lá. A minha primeira reação foi dizer que não, porque eu não tinha nenhuma segurança em andar na minha cidade, que as ruas são muito estreitas, e eu não tinha nenhuma segurança de atravessar uma rua de muletas. Eu tinha medo de cair, de ser atropelado. Imagina sair lá de casa para ir para uma viagem internacional. Mas eles me colocaram muito gás, muita força, me deram muita força e eu acabei indo para a Europa. E nessa primeira viagem eu pisei em 8 diferentes países. E eu vi que dava para eu começar a andar pelo mundo. E de 2009, quando eu fiz essa viagem, dezembro de 2009, até dezembro de 2019, eu pisei em 143 países. Tá. O senhor é engenheiro agrônomo, né? Palestrante, né? E cronista, por conta também dessas
dessas quantidades de viagens, eu acredito que tem muita história para contar, né? Eu com 3 países eu tenho, imagina o senhor com 143. Porque a gente vai ficando velho e a gente tem muita história vivida e vivenciada. Então, se você estiver antenado com as coisas, você consegue colocar aquilo no papel. E, de repente, com a maneira que você narra aquilo ali, você consegue com que as pessoas se interessem ou não para ler. E eu tenho hoje, eu publico minhas crônicas em 2 jornais de São Luís, semanalmente. O senhor, pelas suas viagens, né, por essas 143 viagens, o senhor já tem um reconhecimento que é um selo comemorativo dos Correios e uma placa também em São Luís, que é a cidade onde o senhor mora. Como é que é ter esse reconhecimento? Quando eu atingi 130 países viajados, eu entrei em contato com a Infraero, que administra o aeroporto de São Luís, como a Infraero administra o aeroporto de Teresina. Ainda são aeroportos que não foram privatizados. E aí a Infraero, de Brasília, me autorizou, eles estudaram o meu caso, porque eu mandei um projeto, eles estudaram lá, constataram que eu era um brasileiro mais viajado e eles me concederam uma placa. Então, a primeira placa em todo o território nacional em que fala de uma história de um viajante é a minha placa. Porque em todos os aeroportos do Brasil tem várias placas. Tem placas institucionais, placa de propaganda, placa de governo, mas ninguém tem uma placa, a não ser eu, contando a minha história. Que eu digo que de lá do aeroporto eu saí para o mundo para conquistar o mundo e realizar sonhos. É isso que diz a placa. Quando eu cheguei a 140 países, os Correios me fizeram uma grande celebração e me ofertaram um selo comemorativo aos 140 países viajados. E agora, na virada do ano, eu vou lançar um livro contando essa história toda e um outro selo, que é o selo em relação a ser o sul-americano mais viajado do mundo. Bom, certamente na pandemia, né, o senhor teve que parar um pouco as viagens, mas o senhor tem alguma meta? O que é que o senhor pretende, já que já foram 143, são 194 países, né? Faltam 51. Quais são os seus planos? Este ano, por causa da pandemia, eu não viajei mais. Quando houve o ápice, que o Brasil detectou o primeiro caso de uma pessoa por morte por causa do coronavírus, eu tinha acabado de chegar da Europa. Eu tinha feito um circuito, França, Espanha e Holanda. Eram 3 países que eu já tinha visitado, que eu já tinha conhecido, mas um amigo meu quis viajar, e aí nós viajamos nesse período, aproveitamos uma oportunidade e fomos para esse país. Quando nós chegamos, estava tudo fechado. E eu digo sempre que eu tinha várias viagens programadas e pagas para 2020, mas a gente não se governa. O John Lennon tem uma frase muito legal, que a vida acontece enquanto você planeja alguma coisa. Não depende da gente. Então, o que aconteceu? De março de 2020 para cá, agora que hoje são novembro de 2020, só quem viaja pelo mundo é o coronavírus, que não precisa pagar passagem, não precisa de passaporte, não tem problema com imigração. E ele está em todos os continentes da Terra. Por causa disso, e em função de, por exemplo, se eu quiser entrar em alguns países, eu não consigo entrar. E se eu entrar em alguns países, eu tenho que permanecer em quarentena durante 15 dias. Só isso é um custo extra, que eu vou sair da minha casa para ir para um hotel ficar isolado. Então, ninguém em sã consciência sai hoje da sua casa para fazer uma viagem. Nós todos estamos aguardando a vacina para retornarmos às nossas viagens. Senhor Luiz, para finalizar aqui a nossa conversa, sobre viagens, eu conversaria assim o dia inteiro. Quem custeia as suas viagens? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu dou palestras e eu conto para todo mundo que uma das minhas deficiências é que eu tenho bolso raso e sonhos profundos. O que significa isso? Que eu não tenho muito dinheiro, mas meu dinheiro, como tudo na vida você tem que ter prioridades, o meu dinheiro ele foi prioritariamente reservado para as minhas viagens. E até hoje eu consigo fechar uma equação. Qual é essa equação? Viajar pelo mundo com o dinheiro que eu tenho, que eu não tenho nenhum tipo de patrocínio, nenhum patrocinador eu não tive até hoje,
atrás de passagens que caibam no meu bolso. E eu aprendi, por necessidade, por querer cumprir a meta, eu aprendi a pesquisar em todos os sites nacionais e internacionais preços de passagens em conta. E se você, telespectador que está me assistindo, for atrás disso aí, você vai encontrar grandes oportunidades que você talvez nem saiba que exista. O senhor faz então todo um planejamento, né, para a viagem? Existe todo um calendário, todo um planejamento que ele é cumprido sempre que há oportunidade. Um exemplo muito simples, algumas pessoas me perguntam, como é que você escolhe essas viagens? Eu digo, eu não escolho viagem, elas que me escolhem. Como é que elas me escolhem? Através do valor. Tem época que você quer ir para Nova York, você vai pagar R$5.000 de passagem aérea e volta. Tem época que a mesma passagem está por R$1.800. Então, nesse período que está mais em conta, que eu costumo viajar. Eu não posso fazer tudo isso para todos os países, até porque eu tenho uma meta. Então, eu tenho que procurar algumas outras passagens mais baratas para ir para lugares mais distantes. Por exemplo, eu conheço a Austrália, eu conheço a Nova Zelândia. Já fui 2 vezes para cada país desse, mas eu não conheço a Mongólia. E para eu chegar na Mongólia, hoje eu estou pesquisando o melhor trecho com o menor valor para chegar à Mongólia. Vamos combinar o seguinte, a vacina vai chegar, a gente vai poder viajar, o senhor vai, né, completar esses 194 países e depois o senhor volta aqui para conversar com a gente novamente. Será um prazer voltar aqui. Mas antes disso, e se eu tiver a oportunidade, eu quero voltar aqui a Teresina, que é um lugar que eu gosto muito. Eu conheço bem Teresina, porque desde garoto eu venho aqui. Eu gostaria de ser convidado para uma palestra aqui. E aí eu vou deixar meus contatos, e se alguém quiser entrar em contato comigo, eu venho dar uma palestra aqui. Porque hoje eu conto para as pessoas como é que a gente consegue viabilizar sonhos, primeiro com pouco dinheiro. Segundo, eu estou vendo ao meu redor muitas pessoas com depressão. Eu vou fazer 62 anos daqui a 2 semanas. E muitas pessoas aposentadas, muitas pessoas na minha faixa etária, hoje não têm um propósito de vida e acham que não tem mais nada para fazer. E eu explico para elas que tem muita vida ainda para ser vivida, para ser sonhada, para ser buscada e para ser realizada. Então, se eu tiver essa oportunidade de voltar a Teresina para uma palestra, eu ficarei muito honrado.